continuando os assuntos aqui do canal, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, então eu quero falar nesse vídeo sobre como a pessoa estar sempre de acordo com Deus. E eu tenho falado aqui nos meus vídeos, né, que a pessoa, quando ela faz algo de errado ali, eu oro para que Deus faça com que a pessoa tenha ali uma experiência para que ela veja que ela está errada, né? E quando eu falo isso, é assim comigo também. E todos os dias, o tempo todo, eu estou falando para Deus, né? Eu já dei também alguns exemplos aqui, né? Que as coisas acontecem mesmo. E foi o exemplo daqueles vídeos que eu fiz ali sobre a Madonna, né? Que às vezes eu tenho um conceito que eu penso que está certo e está errado, e Deus me abre os olhos, né? Então é assim que funciona, não necessariamente que vai acontecer algo ruim com a pessoa, né? Porque é assim que as pessoas se convertem, como eu falo aqui do apóstolo Paulo, o exemplo dele é esse, Deus não judiou dele nem nada, né? Deus apenas fez ele ter uma experiência ali que para ele seria suficiente para ele ver que Deus existe. Então, eu quero falar aqui para vocês, né, que as coisas ali que eu falei no vídeo anterior ali tem um ponto que está errado ali. Então, eu quero falar sobre isso para vocês, né, porque é importante eu mostrar aqui, né, que as coisas acontecem, como aqui não é um vídeo, né, mecânico, eu estou falando da minha vida com Deus e mostrando então para vocês como é que é. Então eu fui buscar informação, né, só que com pastor, né, não com esses, né, que se dizem pastores que ficam dando indiretinhas, né, de perseguição para a ovelha, né, em vez de orientar. Então eu mesma fui buscar orientação, né, e aí eu, né, tive essa orientação de que tem algo que eu falei ali e que eu fiz que está errado. Então eu quero, né, retratar isso aqui para vocês. Então, das coisas que eu falei ali, o fato de eu dizer que eu fui na rede social lá, né, aquilo ali está errado porque, né, eu fui numa rede social que não é a minha, se fosse a minha, né, mas eu fui em outra rede social que estavam dando ali uma notícia, né, de algo que aconteceu com a pessoa que eu orei que disse que ia acontecer e realmente aconteceu, para a pessoa ver que ela está errada, né, no comportamento dela, e daí a pessoa colhe de acordo com o temperamento, com o estilo de, né, comportamento da pessoa. Então aconteceu aquilo, só que daí eu fui numa rede social lá que não era a minha, né? Então, e aí eu penso que está todo mundo vendo aqui, né, no meu canal, só que realmente está errado aquilo ali que eu fiz, então eu quero dizer que eu fiz realmente algo que está errado. Eu fui lá e cliquei lá, né, dizendo que eu concordava com aquilo ali, né? Só que daí eu concordava porque, como eu expliquei, eu concordo, né, no meu ponto de vista aqui, e realmente é assim que eu fiz, né, porque Deus sabe que é verdade. Eu, quando concordo, eu estou concordando relacionado ao que eu falei, mas fica enquadrado o que eu fiz, né, em dar mau, né, exemplo, em dar mau testemunho, né? Então fica como se a pessoa tivesse, né, dando ali exemplo do que não se deve fazer, do que é errado, né? Então, aí a pessoa não pode fazer assim, por quê? Porque as outras pessoas que não conhecem e sabem do, né, do que eu falei aqui, porque tem muita gente que na época da perseguição a pessoa vem, né, nos meus vídeos, mas depois a pessoa não vem, aí vê lá, clicando lá, né, concordando ali com o acontecimento, né, que foi Deus que fez, né, para a pessoa ver que ela está errada, e não foi do nada, porque a pessoa fez aquelas atitudes para ter aquele comportamento ali, para ela ter aquele resultado. Então, o que que acontece? Eu fui lá nessa rede social e cliquei lá. E aí, quem não vem nos meus vídeos vê, olha essa daí, né? Então, quero fugir da aparência do mal, que realmente foi o que eu fiz, foi a aparência do mal. Então, quem não sabe, aí ia achar ruim aquilo ali. Então, né, eu gosto de imitar Jesus e o apóstolo Paulo, mas eu errei nesse ponto, então eu quero pedir perdão aqui, né, porque eu estava dando a aparência do mal, e quem acompanha meus vídeos aqui vem ver, né, e vem conferir, agora já sabe que era com uma intenção, mas aí passou realmente para algumas pessoas que não veem nos meus vídeos a intenção errada, né, apesar de que eu não sou muito famosa, né, eu acho que não sou, né, mas, né, então eu quero dizer para vocês que é assim. Então, aquele ponto ali que eu falei, né, tá errado. Eu posso orar, não tem problema orar para a pessoa,
né, ter uma experiência ali, acontecer algo para que Deus faça algo na vida dela, para que ela veja que ela está errada, isso aí não tem problema. Só que aquela última parte ali que eu fui em outra rede social, se eu tivesse ainda falando aqui na minha, né? Assim como eu fiz das outras vezes, que aconteceu a mesma coisa, outras também, pessoas, né? Então, vocês podem perceber que esse assunto aqui, eu não precisaria falar ele. Se eu quisesse, eu não falaria nada, eu falaria de outras coisas, eu me faria de louca, colocaria outros assuntos aqui do canal, mas como o meu compromisso é com Deus e com Jesus, então eu estou aqui, né, me retratando e falando para vocês, né? Então, como eu sou uma cristã falando sobre a minha vida, é assim que acontece. Então, eu tenho um relacionamento com Deus, né? Então, é por isso que eu estou falando aqui para vocês que aquilo que eu falei ali está errado, mas não está tudo errado, como eu disse, né? As outras coisas estão certas, não tem problema eu agir daquele jeito. Aí vai ter evangélico que vai dizer assim, não, tá errado outra coisa ali, ou então tá tudo errado ali, tu fez coisa errada, aquilo ali não é para fazer. Aí então eu falo no próximo vídeo, para esse vídeo aqui não ficar muito grande. Então, esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo aqui. Até o próximo, tchau!